Boa, Thiago, Olha, bem-vindo aqui. Bem-vindo à minha rotina há vários anos, sem nem precisar minha declarar também. voto. É isso aí, Não, Madá. mas também não importa em quem a gente votar, porque não É importa. Se aprovado para você entrar de sócio votar no no clube. PT e você contrariar uma vírgula, você passa a ser bolsominion. Se você não votar no Bolsonaro e você contrariar uma vírgula, você passa a ser lulofetivo para eles. Então, assim, pouco importa, na verdade, o que as pessoas fazem. Nós temos grupos que perseguem o não alinhamento completo. Isso não é política, isso é a antipolítica, que é o que é promovido pelo populismo. Então, o que acontece com esses grupos? Você vai ver um grupo que está muito forte, tem muita gente que tem voz, né, que tem influência na sociedade, dizendo que está defendendo a democracia, então precisa defender Lula no primeiro turno. E esse defender Lula no primeiro turno não é o defender Lula, é tentar esmagar todo mundo que não vota no Lula no primeiro turno. E do outro lado, o pessoal que está falando que o PT vai voltar, vai ser comunista, vai morar todo mundo na sua casa vai ser dividida em 8, vão botar sem teto lá dentro. Boulos vai servir café com bolos na sua sala. Então, para evitar isso, nós temos que votar no Bolsonaro no primeiro turno. Tudo isso é algo fictício, mas que faz a pessoa achar não só que o outro é ruim, que o grupo dela é intrinsecamente bom. E é aí que mora o perigo, porque essas pessoas estão fazendo atrocidades com as outras, achando que elas estão agindo por um bem maior. Isso é recorrente na história da humanidade. Você muito raramente vai ver alguém cometer atrocidade ou fazer parte de uma barbárie de forma planejada, falando, não, eu vou sair para fazer isso, porque isso aqui é realmente um horror e eu tenho prazer com isso, sou sádico, eu tenho prazer com isso, vou sair para fazer. Não. Você vê pessoas comuns que acreditam naquela manipulação do momento, pelo medo, pela emoção, e acham que é necessário fazer aquilo que elas nem concordam 100%, mas acham que é a única solução possível num momento grave. E é justamente isso que essas duas candidaturas vêm fomentando. Não estou dizendo que Lula e Bolsonaro são iguais, porque eles são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes. Mas a gente está tendo esse fenômeno cada vez mais. Cada semana é um, gente, pelo amor de Deus. Esse populismo que tenta separar supostos excluídos de supostas elites, sempre com uma definição para cada grupo de acordo com o interesse daquele grupo que quer montar em cima dessa tese rasteira, depende muitas vezes de se forjar guerra. O bolsonarismo faz isso muito declaradamente. Ele fala é uma guerra. E aí as pessoas se sentem realmente lutando contra inimigos demoníacos, diabólicos, malvadões, dentro do grupo dos mocinhos, dos santos, daquelas almas puríssimas. Só que em nome da guerra vale tudo, porque é por um bem maior. E aí os fins passam a justificar os meios. Os fins são utópicos, evidentemente, eles nunca serão alcançados da maneira como eles são propagandeados e vendidos, mas as barbaridades, as atrocidades, as eventuais irregularidades, eventuais crimes e principalmente esse tratamento desumano ao outro, ao próximo, até do seu meio social ou na internet, nas redes sociais, isso tudo vai deixando um rastro de sujeira, de desumanidade, que é típico desses grupos que estão disputando o poder no Brasil nesse momento. Eu acho que até cabe aqui, Madá, a gente trazer aquele tweet do Eduardo Bolsonaro, porque é justamente sobre isso. E eu só queria antes, introduzindo, falar do meu tweet de um mês antes, prevendo esse comportamento do Eduardo Bolsonaro. Então, eu publiquei lá em 8 de maio, se não o PT volta, que é a argumentação de um lado, né? Se não, Bolsonaro fica, que é a do outro. Se criticar Bolsonaro, você vira comunista pró-Lula. Se criticar Lula, vira fascista pró-Bolsonaro. Se for nem Lula nem Bolsonaro, esse é o ponto principal, você é Lula para os bolsonaristas e Bolsonaro para os lulistas. Lulistas que saíram do armário, comentei entre parênteses. E chamei de bando de maniqueístas. Depois até escrevi um artigo na minha coluna do UOL sobre o maniqueísmo raiz de Lula e Bolsonaro. E aí contei um pouco da história do maniqueísmo, inclusive dos fatores americanos nos Estados Unidos que resultaram na polarização que a gente vive hoje, que é muito emulada do debate político americano. Mas isso é um outro assunto. E aí, Eduardo Bolsonaro, para provar a minha tese, soltou esse tweet hoje. Vamos botar aí, produção? Olha ele lá. Não sou Não Lula sou nem. Lula nem Bolsonaro. Aí ele Sim, comenta, você é Lula.
É. Então, eu fiz até a minha coluna de amanhã, vocês fiquem atentos aí. Vai ser sobre isso, vai ser sobre o sepultamento oficial da lenda urbana da falsa simetria. Porque assim, gente, se vocês querem dizer que é falsa simetria, ajuda nós. Porque não dá para a pessoa dizer exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras e não querer ser comparada. Eu acho que já foi um pouco longe demais, né, Felipe? Não sei. Eu acho que. Você sabe que eu tenho um amigo que fala que daqui a pouco vão começar a acontecer coisas assim inusitadas. Do tipo, a Carla Zambelli do nada vai sair gritando que odeia a classe média. Vai acontecer umas coisas. Ele já tem um monte de pontos em comum, né? Vale a pena falar. Mas só para botar esse ponto em comum, tem uma outra conta que é associada ao Haddad, faz piada com o Haddad e tal, mas que está ali para fazer propaganda petista, que já tinha posto, não sou nem Lula nem Bolsonaro, entre aspas. Aí fala assim, vai votar em Bolsonaro, mas tem vergonha de assumir. Quer dizer, se você é alguém independente, que inclusive está esperando o momento da eleição, quem serão os candidatos, para você efetivamente se posicionar, eventualmente até pessoas que no segundo turno podem avaliar um mal menor, não necessariamente votem nulo, ou podem votar nulo, ou que já anunciam votar nulo. Todas essas pessoas, elas são intimidadas de parte a parte como defensoras do lado oposto, porque dentro dessas bolhas não existe uma realidade mais complexa do que essa oposição rasteira e que em muitos pontos é igual. A gente vê, por exemplo, Jair Bolsonaro fazendo uma série de manobras para furar o teto de gastos e o Lula anunciando que vai furar o teto de gastos, vai revogar o teto de gastos. O Lula hoje está Sabe lá que eu dando lembrei declaração. agora? Só Episódio para fazer isso. Moro e Polícia Federal, lembra disso? Que o Moro, quando saiu, era porque queriam trocar o superintendente da PF por cima dele. Aí o Sim. Lula saiu em defesa do Bolsonaro, falou: não, Bolsonaro tá certo. Ele é ministro, ele não tem nada que se meter. É, pois é, esse o Sérgio Moro, a Lava Jato de um modo geral, é outro ponto em comum, quer dizer, a demonização de todos eles e a ajuda mútua para o desmantelamento do combate à corrupção. É claro que há nuance aí de vários episódios específicos, mas eles atuaram juntos aí nesse desmantelamento das ferramentas, inclusive com a votação no Congresso Nacional sendo estimulada pelas duas lideranças, em que bolsonaristas e petistas votaram juntos. Continuando a minha lista, por exemplo, eu posso citar aqui os 3 jabutis principais inseridos no pacote originalmente anticrime, que foi proposto na época pelo então ministro Sérgio Moro, que foram a limitação à delação premiada, a restrição à prisão preventiva, a criação da figura do juiz de garantias. Todos eles apoiados ali por petistas e bolsonaristas. Alguns bolsonaristas fingindo que não apoiaram a criação da figura do juiz de garantias, e aí Bolsonaro foi lá e sancionou. Você tem também a mudança na lei de improbidade, petistas e bolsonaristas votando junto no Congresso Nacional e usando agora também, nos casos, aí, o próprio Jair Bolsonaro usando no caso da Val do Açaí, a mudança que ele próprio sancionou para aliviar a barra dele. Você tem hoje, o que eu ia dizer, a declaração do Lula sobre a Petrobras. O Bolsonaro tem que ter coragem, tem que enquadrar a Petrobras. Da última vez que o Lula enquadrou a Petrobras, resultou do petrolão, né? Foi a Petrobras sendo distribuída ali para aliados, para ter base de sustentação política e cada um levando propinas ali nos negócios. A própria Dilma Rousseff, que foi a sucessora criada pelo Lula, segurou o preço dos combustíveis na hora da eleição, que é o que o Bolsonaro, de uma forma ou de outra, está tentando fazer aí nesse momento, com essa limitação de teto de ICMS, essa negociação com os estados para um período de 6 meses, que depois não se sustenta no médio e longo prazo, mas ele nem sabe se vai estar no poder, ele quer garantir a reeleição e foro privilegiado. Então, estou citando aqui muito rapidamente diversos pontos em comum entre eles. E eles fingem que eles são assim 2 polos opostos que nada mais existe, que ninguém tem o direito de ser independente e avaliar cada situação específica, quem está certo, quem está errado, o que é bom e o que é ruim. Mas isso também é uma daquelas situações no Brasil que, enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé, né? Para os dois, isso é ótimo. Isso é ruim para os outros 200 e tralalá milhões de brasileiros. Para os dois é ótimo tudo girar em torno deles. Eles estão lá na deles, se garantindo. Se a galera quer embarcar, cada um que seja trouxa. Por falar em trouxa, ai, desculpa, gente, não queria falar em trouxa, queria falar em outra coisa que me fugiu a palavra no momento. Mas o negócio do deputado Francisquini deu o que falar, né? Eu vi depois o deputado fazendo uma.
fez uma live lá com a mulher dele. Não, ainda temos batalha, papapá. Mas o mais revoltado, gente, foi o presidente Bolsonaro. Eu não entendi nada que esse homem está tão revoltado, porque o outro não perdeu o mandato já não faz não sei quantos meses, nem esperava de volta. Aí agora tá essa revolta, esse sururu todo, mas enfim.